Olá, olá, olá! Como você está? Tudo bem? Tudo bem, nós estamos ótimos, estamos com você aí do outro lado, estamos na Cipátima 2023, Seneged, esta empresa que tem orgulho de ser nordestina, mas que está em vários estados do Brasil, são 12 estados, e você está aí com a gente participando, né? Meio ambiente, segurança, responsabilidade social, saúde, tudo isso nesse evento que está acontecendo, que está sendo um grande sucesso, e você vem participando com a gente. E hoje o tema é muito importante, que é responsabilidade social. E hoje iremos receber aqui uma psicóloga clínica especializada, uma pesquisadora sobre relações humanas, que vai trazer muito conhecimento para a gente sobre esse tema, responsabilidade social. E para nos ajudar, colaborar, estar aqui, vamos receber pessoas bem especiais aqui da Seneged. Queria convidar aqui o nosso diretor administrativo, Marcos André. Por favor, Marcos André, vem aqui, pronto, que vai estar aqui junto com a gente hoje, para a gente debater também, tirar dúvidas. Seja muito bem-vindo, irmão, fica com Deus. Valeu. Vem aqui, pronto. Receber também ela, aí, essa talentosa, simpática, competente, Cristiane Barroso, analista de contratos e jurídico aqui da Seneged. Seja muito bem-vinda aqui também. Pronto, a gente vai ter um debate muito rico, né? Pronto. E agora vamos receber ela, que é a palestra da Semana da Responsabilidade Social. Vamos falar sobre os tipos de assédio e sua repercussão no ambiente de trabalho. Queria convidar aqui a psicóloga Renata Holanda, Renata Bessa, Renata Holanda, venha para cá você, seja muito bem-vinda, tá bom? Seja muito bem-vinda. Se quiser sentar aqui ou ficar em pé, fique à vontade, pode usar o seu microfone aí, tá aí o seu slide, pronto, para você rodar o seu slide. Aí, ok? Então vamos nessa, vamos falar sobre um tema muito importante e você agora fica ligado com a gente, que a gente vai estar participando, também vai inclusive responder algumas perguntas aí das pessoas que fizeram, e nossos colaboradores aí em outros estados, enfim. A gente vai participar agora no tema responsabilidade social, não é? No tema de hoje, vamos falar agora com você, doutora, fique à vontade. Olá, tudo bem? Muito prazer. Sou Renata Bessa, né? Renata Bezerra de Holanda Bessa. Diz que tem Holanda, tem Bessa, né? Estou muito feliz em estar hoje aqui falando de um tema que é tão relevante, tão importante e tão atual. A gente tem visto o tempo todo aí na mídia, né? Nos diversos ambientes, assuntos relacionados a assédio, né? E aos tipos de assédio. Antes, eu queria me apresentar um pouco, né? Eu sou psicóloga clínica, já sou mestre em psicologia e agora vou estar assumindo o doutorado, né? Na verdade, vou estar iniciando agora, sou doutoranda em psicologia lá pela Unifor e, como psicóloga clínica, atuo na clínica, tenho, às vezes, atendido casos, né, de pacientes que chegam com repercussões relacionadas ao ambiente de trabalho, a assédio no ambiente de trabalho. E, como pesquisadora, eu sou pesquisadora que atua na área da psicologia ambiental, que estuda as relações humano-ambientais. E o ambiente de trabalho é um ambiente onde a gente passa grande parte do nosso dia, da nossa vida adulta, né? E ele tem inúmeras repercussões, sejam elas positivas ou negativas, mas a gente está nesse ambiente. E a gente, quando fala, dentro da psicologia ambiental sobre ambiente, a gente compreende ambiente como um ambiente físico, seja ele natural ou construído, né? O ambiente social é ambiente, o ambiente psicológico é ambiente, relacional, político, o outro é ambiente para mim. Então, a importância de entender essas relações, eu com o outro também nesse ambiente. E é muito interessante e importante estar aqui hoje, porque houve agora mudanças com relação à CIPA, né? E eu já fiz parte da CIPA em algumas empresas, e é uma comissão extremamente importante dentro da empresa, mas que ela visava prevenir, né, intervir na questão de acidentes de trabalho. Contudo, agora houve essa ampliação, que ela é maravilhosa, né, onde traz a questão do assédio também, para que a CIPA venha intervir, venha a trabalhar para prevenir, né, para conscientizar dentro do ambiente corporativo, né? E é por isso que eu estou aqui hoje, né? Seja bem-vinda, estamos aqui para lhe escutar e poder um pouco compartilhar o seu conhecimento e trazer muita informação. E quando eu fui convidada, eu fiquei muito feliz, porque a Cris me disse que não é só uma semana,
é o mês da Cipatma, né? O mês que vocês têm atuado e trabalhado com relação às diversas temáticas, né? E como isso é importante, né? E aí esse mês, acho que vem com esse objetivo de promover reflexão, orientação, né? Desmistificar temas que às vezes são poucos falados ou pouco conhecidos dentro do ambiente de trabalho e que às vezes há repercussões, há problemas porque não se fala, não se dialoga, não se traz à tona esse tipo de assunto, né? E o assédio, ele vem disso, às vezes dentro do ambiente corporativo, por não se falar, por não se orientar, por não se conversar, às vezes há repercussões que são danosas ao empregado e à empresa, né? Coisas que poderiam ter sido evitadas se tivesse sido conversado, se tivesse orientado. Então, a importância aí da CIPA, né, junto com o RH da empresa, com os demais setores, as lideranças, para trazer esse tema e para estar desmistificando e conscientizando mesmo dentro do ambiente de trabalho. Você acha que existe um tabu assim para não falar sobre isso? Existe essa coisa? Eu acho que existe um tabu e, às vezes, existe a falta de orientação. Porque, quando a gente for ver sobre, por exemplo, o que é o assédio ele é uma gama de comportamentos, né? São vários comportamentos que eles trazem prejuízo ao trabalhador. São comportamentos que são, muitas vezes, comportamentos violentos, são comportamentos verbais ou físicos, né? A gente precisa também compreender isso, porque não é só físico, às vezes é verbal, né? Onde ele perturba, importuna, incomoda o trabalhador, né? Eles têm características nocivas, né? No sentido legal, esse tipo de comportamento, né, que é caracterizado como assédio, ele é criminoso, né? Então tem repercussões para a empresa também. A empresa ela precisa estar atenta a isso, porque há casos de processos trabalhistas que envolvem o assédio, né? E aí, quais são os tipos de assédio mais comuns dentro desse ambiente corporativo? Mais comum na nossa vivência, porque não só no ambiente corporativo, a gente vê assédio em todos os ambientes do nosso cotidiano, né? A gente vê o assédio moral, né? O assédio sexual, e eu vou tentar explicar cada um deles para a gente entender um pouquinho a diferença, né? Mas todos eles são nocivos, enfim. Assédio moral, assédio sexual, o stalking e o bullying, né? O assédio moral, ele é muito comum no ambiente de trabalho, assim, ele é mais trazido, esse termo, para o ambiente de trabalho, né? Ele tem comportamentos que são nocivos, agressivos, que degradam, humilham o funcionário, né? É importante dizer também que, apesar de ser muito falado, de trazer que existe uma relação hierárquica, e muitas vezes esse assédio ele é realizado por alguma liderança, mas não significa que o assédio moral seja caracterizado só por isso, né? O assédio moral ele pode também pode ser interpessoal, ou seja, de um funcionário para outro, de uma liderança para o funcionário, né? Onde ele promove a humilhação, a degradação, a anulação daquela pessoa, né? Existe o assédio corporativo, que ele é institucionalizado, porque ele é promovido pela empresa, onde há uma competitividade que ela é nociva, né? E, muitas vezes, isso é promovido pela empresa, porque, se eu tenho metas, se eu tenho equipes, aí eu acabo promovendo esse tipo de comportamento, porque eu anulo o outro, porque eu envergonho o outro, e eu anulo aquela pessoa ou aquela equipe, enfim. E esse também é um tipo de assédio, esse corporativo. E existe o vertical, que é de lideranças, né, que aí ele é um assédio mais hierárquico, onde eu uso minha relação de poder para assediar, para humilhar, para denegrir, para envergonhar, para humilhar realmente você, causar danos. E existe também um horizontal, né, onde, aí eu digo, não é sempre de uma liderança. Às vezes são colegas de trabalho, são equipes diferentes, mas que têm o mesmo poder hierárquico também. Às vezes, até de uma equipe com o seu supervisor ou com a sua chefia. Isso também pode ocorrer. Então, assim, você vê como é ampla uma questão. A gente vai tentar aqui falar em pouco tempo, de uma forma mais simples, mais didática. Mas falar de assédio, a gente não pode dizer que é algo simples, é algo extremamente complexo, e que a gente precisa trazer isso como sociedade, como empresa, não só no ambiente de trabalho, mas em qualquer tipo de ambiente onde a gente esteja, a gente precisa estar atento a esse tipo de comportamento, né?
E aí eu falei dos 4 tipos que são mais comuns, né? O assédio moral, que ele vem com esse comportamento de humilhar, de denegrir. Às vezes, um chefe que grita com um funcionário. E aí é importante dizer que são comportamentos que eles são caracterizados não assim por uma única ocorrência, mas são comportamentos repetidos, seja com uma pessoa ou seja um chefe com a sua equipe, né? Ele grita, ele anula, ele envergonha, às vezes ele tira o poder daquele funcionário, né? Ele tem autonomia para fazer determinada função e a chefia, enfim, vem e toma aquele poder, né? Acaba envergonhando o funcionário, ou anulando aquela pessoa. Renata, só para contribuir, que fique claro que esse tipo de assédio, ele necessariamente tem que ter uma conduta reiterada. Então, não podem existir fatos isolados. Então, muitas vezes, e isso é muito importante a gente trazer para essa seara do debate, porque a cobrança de um supervisor hierárquico, de um coordenador, da diretoria, enfim, a cobrança de alguém que está numa posição hierárquica superior à sua, lhe cobrar por um resultado não é assédio. O assédio, para ser caracterizado, ele necessita obrigatoriamente dessa conduta reiterada, dessa questão de excessivamente trazer essa cobrança de uma forma, além de uma forma vexatória, de uma forma excessiva na questão das palavras que são utilizadas, da questão do tom de voz, muitas vezes, num tom mais agressivo. Então, que a gente também deixe muito claro isso, para que depois as pessoas também não entendam, né, Renata, e até você que tem mais expertise na área, porque aí eu estou trazendo uma visão jurídica, né, e não uma visão da área da psicologia em si, mas que as pessoas entendam que a cobrança pelo melhor resultado, ela não é um assédio. O assédio, obrigatoriamente, você precisa ser cobrado de forma reiterada, de forma vexatória e de uma forma que você se sinta inferior ou incapaz de realizar ao serviço para qual você foi destinado. É importante isso, porque quando você vai investigar um caso de assédio, ele precisa ter provas, ele precisa ter testemunhas, ele precisa ter uma documentação muito sólida para que haja essa verificação de que foi algo que é repetido às vezes. E aí existe outra questão. Às vezes, um funcionário ele pode estar cansado, ele pode estar com algum tipo de esgotamento, ele pode não estar respondendo bem àquela função. Às vezes, aquela pessoa... E isso é muito importante a gente pensar. Às vezes, eu estou num trabalho que eu ganho dinheiro, mas não é aquilo com que eu me identifico, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu quero fazer. Então, será que eu também, estando nesse lugar, né, e eu não gosto daquela cobrança porque eu não gosto de bater meta? Enfim, são diversas questões. Quer dizer que um funcionário, às vezes, não faz a sua entrega de forma adequada, tal. Não é uma culpa de um chefe. Às vezes, é uma questão que precisa ser analisada pelo próprio colaborador. Eu preciso estar aqui. Eu posso conversar com alguém da empresa? Eu posso ir no RH conversar? Será que a empresa existe alguma política que me ajude, algum departamento que possa me ajudar? Às vezes eu preciso de uma conversa, às vezes eu preciso de um acompanhamento psicológico, mas ele não está sofrendo nenhum caso de assédio, né? Inclusive, é importante a gente tratar desse assunto, né? Aqui na Seneged, antes de qualquer coisa, né, em nome da diretoria, eu quero dizer que a gente não coaduna com nenhum comportamento de assédio dentro da empresa, seja ele como for. E a gente tem todas as prerrogativas para proteger o colaborador, né? A gente está falando aqui do nosso mês, né, de discussão sobre a prevenção de acidentes e também discutindo a questão da saúde. A gente está falando sobre a saúde do trabalhador. Tão questionado agora também nesse período de pandemia, onde ansiedade, depressão começou a aparecer bastante, né? E, às vezes, as próprias lideranças têm uma certa dificuldade de interagir e entender isso como profissional. A Seneged, ela tem como um dos pilares dela essa proteção com relação a isso. Óbvio que é uma empresa grande, já com 5.000 profissionais, a gente vai ter alguns problemas. E a gente temos algumas ferramentas para que possamos
evitar que aconteça esse mal para o colaborador, né? Então, aqui eu gostaria muito de destacar, por exemplo, um projeto que a gente tem, que é o projeto Vigorar, né? É um projeto que absorveu algumas dessas demandas de alguns colaboradores que têm alguns problemas e, às vezes, ele não confia, né, vamos dizer assim, naquele pessoa próxima a ele, que está no convívio diário dele, não? Então, gostaria de ter uma pessoa que estivesse à parte da organização, tem essa possibilidade de acolher essa demanda do colaborador. Óbvio que também nós temos o pessoal que é envolvido com gente e gestão, em cada localidade, que vocês também podem conversar, enfim. Mas, mesmo assim, também, a gente sabe da necessidade de a gente qualificar as nossas lideranças. Para esse momento, e o trabalho que a gente realiza, nós precisamos de resultados. E os resultados, obviamente, necessitam de alguns feedbacks. Mas esse feedback ele não precisa ser agressivo, ele não precisa ser incisivo. Ele precisa ser feito de uma forma digna. Tem trabalhadores que não se adequam a um determinado trabalho. Isso não quer dizer que ele não tenha competência para realizar outra atividade. Então, às vezes, ele não se interage, ele não consegue estar dentro daquela organização. Mas a gente precisa dar esse feedback, dar uma forma digna de orientação para esse colaborador. E esse é o principal objetivo da gente hoje, né? Cada um de vocês que está nos assistindo, entender essa realidade, perceber se vocês estão sendo realmente assediados e procurar, às vezes dentro mesmo da organização, uma forma de coibir essa situação, porque, como eu disse para vocês no início, nós não aceitamos, nós não coadunamos com esse tipo de comportamento. Precisamos retirar. E posso dizer para vocês abertamente, com forma transparente, já demitimos pessoas que tinham uma competência técnica muito grande para poder estar exercendo as funções que elas estavam, mas elas saíram da empresa porque o relacionamento pessoal, a forma de cobrança dos colaboradores não estão de acordo com os valores da empresa. Okay? Eu estava lembrando de uma situação numa empresa que eu trabalhei, né, por questões éticas, não vou citar, mas a gente tinha uma colaboradora num determinado setor que era de atendimento ao público. E ela era uma pessoa muito organizada, muito metódica, era a característica dela, extremamente metódica, né? Só que ela tinha dificuldade de interagir com o público, e ela estava num setor de interação com o público. E a supervisora direta dela, percebendo isso, né, ela tentou, conversou, deu alguns feedbacks, conversava com ela. Se você desse um trabalho a ela, com guias, com papéis, ela era muito metódica, extremamente organizada. Se dissesse como era uma função para ser feita, ela fazia perfeitamente. Contudo, na interação com o público, ela tinha dificuldades, era uma característica dela. E aí, o que foi que a supervisora direta fez? Ela disse, bem, fulana não tem condição de estar em atendimento ao público, eu estou tendo problemas, porque, por ela ser tão apegada a regras, às normas, ela tem dificuldade com exceções. E trabalhar com o público, muitas vezes, a gente trabalha com exceções, né? A gente tem um script, tem normas, mas a gente sabe que trabalhar com pessoas, se trabalha todo dia com o inesperado, né? E ela tinha essa dificuldade. E foi o que ela fez. Ela disse, mas eu tenho um setor, que é um setor burocrático, que eu sei que ela vai dar perfeitamente, porque é papel, e papel ela adora. E aí ela está nesse setor, e ela é uma das melhores colaboradoras desse setor. Enfim, lá nesse local, houve essa possibilidade. Infelizmente, às vezes, não há. Mas é muito importante o olhar também do gestor, né, da liderança direta para isso, é muito importante, para perceber que a gente não é bom em tudo. Às vezes, eu vou ser muito boa numa área, em outra não vou ser. E a gente também tem essa sensibilidade, porque, às vezes, eu quero muito trabalhar, quero muito emprego, porque eu estou precisando, lógico, mas, quando eu estou naquela função, muitas vezes eu não me adequo. Eu, por exemplo, com números e com papéis, seria uma tragédia. Na metade de uma conta, eu tenho que voltar e contar de novo, porque eu já me esqueci que a minha mente, né, divaga naquilo dali. Então, não dava. Então, o assédio moral ele realmente precisa ser reiterado, repetido, ter testemunhas, né, ter todo esse processo de apuração para ele ser caracterizado. Existe o assédio sexual, que ele está muito ligado à questão realmente de favores sexuais, à questão sexual. E aí existe um dado bem importante. Eu estava vendo um dado que foi liberado pelo Instituto Patrícia Galvão,
onde 97% das mulheres entrevistadas disseram já ter sofrido algum tipo de assédio sexual em ônibus, em transportes públicos. Então, você vê como é um dado alarmante, né? Mas o assédio sexual, ele, apesar do número maior de vítimas serem as mulheres, ele não só é com mulheres, né? Homens também sofrem assédio sexual. E dentro do ambiente corporativo, por exemplo, isso pode ser uma prática, às vezes, de mandar um vídeo indevido, um toque, uma aproximação indesejada. E é bom dizer que tudo que vem depois do não, como é que eu sei que é assédio? Tudo que vem depois do não está errado. Se você convida alguém para sair, a pessoa, não insista, né? Então, assim, é muito importante, tanto para a pessoa que sofre, ela expor que não quer, não aceita o limite dela, né? E é importante isso, a gente se empoderar desse limite da gente, para dizer, olha, eu não gosto que me toque, eu não gosto de aproximação assim, né? Não quero, não posso. Mas também as pessoas terem essa noção de que, se já recebeu um não, se já tem, então já não insiste, né? Para que não seja algo muito mais agressivo e danoso a você e a vítima e a empresa, né? E existe o stalking, né? Stalking é um termo em inglês que significa perseguição. A gente, às vezes, até brinca e diz assim, fulano é stalking, né? Porque, às vezes, descobre a vida todinha do fulano pelo Instagram, né? E recentemente, eu vivenciei uma situação numa empresa de um grupo de colaboradores, era uma equipe, todos da mesma hierarquia, e eles não gostavam de uma determinada colega, né? E aí, assim, foi um negócio tão sério, porque eles stalkearam a vida da menina, descobriram a outra empresa que ela trabalhava, entraram em contato com o funcionário para saber como é que ela era lá. Foi uma situação, e ela soube. Então, isso, a gente teve que chamar a equipe, fazer intervenção, porque isso é perseguição. Né? O que ela está na outra empresa, o que ela faz não é da conta deles. Né? E eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo. Eles achavam que era um negócio muito legal para provar, né? Enfim, toda uma situação. E isso é algo muito sério. Né? A perseguição, seja ela física ou seja ela virtual, mandando mensagens insistentes, olhando o Instagram, curtindo diversas fotos, tenham cuidado com isso. Né? Isso pode caracterizar um stalking, né? E isso é sério, é danoso. Né? E existe o bullying também, que é um tipo de assédio. Ele é mais comum no ambiente escolar, né? Ele é muito parecido com o assédio moral, né? Eles têm características muito parecidas, mas para diferenciar, um é mais no ambiente escolar, ambiente de instituições escolares, né? Faculdades, e o outro mais no ambiente corporativo. Mas todos são bastante perigosos, danosos e previstos por lei que são crime. Né? Então, é muito importante dizer isso. Não é só porque é ruim, né? Mas é crime. Tá? Queria perguntar algo, Cris? E aí, quais são os prejuízos disso? Né? Como eu disse, existem prejuízos para quem sofre, né, o assédio, que são prejuízos no âmbito físico, psicológico e social. Né? Renata, físico porque todo sofrimento, quando ele não é tratado, quando ele não é falado, quando ele é cuidado, a gente pode somatizar. E aí vem as doenças de ansiedade, né? Vem os burnouts, né? Que são tão comuns hoje no ambiente corporativo, e tantos casos de afastamento por burnout. Né? E burnout, às vezes, ele pode começar de um ambiente onde há assédio, onde há diversas questões relacionadas a isso, e o colaborador vai adoecendo, ele não vai falando, e ele chega num ponto de um estresse já num nível muito alto, onde ele não dá mais conta, e ele está doente, ele vai precisar ser afastado, ele vai precisar ser tratado. Né? Psicológico, porque há repercussões psicológicas, né? E a gente não pode desagregar o psicológico do nosso físico, porque nós somos um ser só. Né? Nós somos, como um todo, a gente faz essa divisão mais didática, dizer, eu tenho o meu âmbito físico, psicológico, social, espiritual, mas, no fundo, nós somos um ser humano só. Então, quando uma dimensão dessa sofre, há repercussões nas outras também. E isso é uma questão de saúde. Né? Quando a gente fala hoje de saúde, a gente já entende que saúde ela é um bem-estar
físico, social, emocional e espiritual. O equilíbrio, né? É um equilíbrio em todas as partes. Eu não posso mais falar só como saúde, como ausência de doença. Quando eu falo do conceito de saúde, amplo de saúde, né, que a OMS traz, ele é esse conceito amplo mesmo, onde ele vai dizer que é um bem-estar geral, inclusive social. E o meio que eu vivo dentro do trabalho é o meio social, né? E isso é promotor de saúde ou não, né? E social, porque esse funcionário ele pode ter prejuízos sociais, ele não conseguir mais interagir, dele perder relações dentro do trabalho, fora do trabalho, né? Você vê como o nível assim do assédio ele prejudica. Mas, para além disso, também há repercussões no setor onde aquele trabalhador, né, está alocado, porque provavelmente um colaborador que vem sofrendo assédio, que ele começa nesse processo, ele vai adoecer, ele vai ter absenteísmo, afastamentos, né? Repercussões naquela equipe que tem. E aí a gente sabe que, quando realmente é caracterizado um caso de assédio, há repercussões ali naquela equipe. Para a empresa, há repercussões, porque aumenta-se o número de afastamentos naquela empresa, né? Há prejuízos corporativos, há prejuízo, por exemplo, de processos judiciais, né? Isso não é bom para a empresa. Então, a gente precisa muito estar atento, porque esse é um tema muito relevante e importante, né? E aí eu trouxe aqui qual é a função do psicólogo, né? Porque grande parte das empresas tem um psicólogo organizacional, né? Que está ali, ou alguém que está dentro do RH ali atuando para dar suporte, né? E o psicólogo ele vem com esse papel de estudar essas relações, intervir nesses ambientes, criar estratégias dentro desses ambientes para promover a saúde, para promover as boas relações trabalhistas, porque o psicólogo, quando ele atua dentro da empresa, ele não atua só na questão do colaborador. Ele é uma ponte entre colaborador e empresa. Ele está ali fazendo essa ponte para o bem-estar, porque ele pensa na empresa e ele pensa no colaborador, porque ele entende que uma boa empresa ele promove um ambiente bom também, né? É uma coisa que está ligada à outra, né? E aí o psicólogo ele vem intervir, né? Ele tem com ações preventivas, como a educação, a comunicação, conscientização, que são ações preventivas, e ações e intervenções pontuais também, quando são caracterizados casos de assédio, né? São vistos. O psicólogo ele pode vir com intervenções mais pontuais, seja individuais, seja dentro de uma equipe, seja realmente a um nível maior, macro da empresa, né? Trazendo intervenções maiores de conscientização. Isso é muito importante. Eu queria só fazer um adendo nessa questão da atuação do psicólogo, que lá na Seneged, você, nosso colaborador que ainda não tem ciência disso, nós temos o programa, como o seu Marcos bem pontuou, o programa Vigorar, onde você vai ter acesso a uma psicóloga que não é uma psicóloga da Seneged. Você vai ser atendido por psicólogos que estão a serviço da Seneged, então tem uma diferença. Se você não se sente à vontade para conversar com alguém do time de gestão de pessoas, que também tem um time de psicólogos atuantes, mas que fazem muito esse viés da psicologia corporativa, você pode, sim, fazer uso do nosso programa Vigorar, que aí você vai ter todo esse acompanhamento psicológico com um dos psicólogos, né, que faz parte desse projeto, e você vai conseguir ter esse apoio emocional tão importante, tão necessário. Então, frisar para você, nosso colaborador, que a Seneged ela realmente tem esse compromisso com o seu emocional, como o nosso colaborador lá na ponta ele está se sentindo, porque a Seneged entende que, se o meu colaborador do operacional ele não está tendo um bom desempenho na sua atividade, a gente precisa entender o porquê. Eu não posso simplesmente penalizá-lo por isso. Eu posso ajudá-lo. Então, uma das formas que a Seneged encontrou foi justamente criar esse projeto. É um projeto que já vem, salvo engano, aí o seu Marcos me corrige, eu acredito que uns 2 anos, não é isso? Uns 2 anos já que nós temos esse projeto implantado.
já foram inúmeros os colaboradores que já passaram, já se beneficiaram desse projeto, e isso é algo assim que, para mim, que faço parte de um setor corporativo da empresa, um setor que faço essa questão das análises jurídicas, uma empresa do porte da Ceneged, nós nem temos tantas demandas judiciais como muitas empresas aí, né, existentes possuem, justamente por conta disso, desse nosso compromisso com o bem-estar e saúde do nosso colaborador. Que legal, louvável. Eu já era fã de vocês, continuo sendo mais fã ainda. E é uma pergunta que é interessante, que às vezes quem está do outro lado, que começou a saber que existe esse programa agora, como é que ele deve fazer? Então, eu preciso, eu tenho todos esses, eu não quero conversar com os psicólogos de lá, eu tenho vergonha, sei lá, eu tenho timidez, como é que deve fazer? Excelente. O projeto Vigorar, para que você possa ter acesso, você procura gestão de pessoas do seu estado, da filial onde você está inserido, e todo o grupo de gestão de pessoas fará esse direcionamento para que você possa ter acesso ao projeto Vigorar. Ele é sensacional, assim, todos os relatos que nós já tivemos, todos os feedbacks que nós já tivemos dos nossos colaboradores foi sempre muito positivo. E, justamente por conta disso, não é porque hoje eu estou aqui, né, numa função corporativa da empresa, ou alguém vai dizer assim, mas ela está falando em nome da empresa. Mas eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Sim. Porque não é uma empresa que visa apenas o resultado. Ela tem realmente essa preocupação com o bem-estar do meu colaborador. E o que o seu Marcos falou é algo que realmente, para quem está mais próximo, e conhece a história e sabe que isso realmente aconteceu. A Ceneged, ela realmente tem uma política de tolerância zero à questão de assédio. E nós tivemos realmente alguns casos onde colaboradores, ex-colaboradores, eram tecnicamente muito bons, traziam excelentes resultados para a empresa, mas como a empresa não aceita, não compactua com esse tipo de conduta, a Ceneged preferiu desligar. Então, isso você enxerga, para mim, né, enquanto funcionária, você enxerga o compromisso que a Ceneged tem em realmente primar pelo bem-estar do colaborador. Isso é fantástico. Muito bom, muito bom. Pode continuar, doutora. E aí a importância, né, de denunciar, né, casos de assédio, você que está sendo assediado, ou que sofreu algum tipo de assédio, ou até mesmo que você nem sabe se é um assédio ou não, procure uma liderança, procure o seu gestor, procure o RH da empresa, converse, para identificar se realmente é assédio ou não, o que é que pode ser feito com relação ali. Às vezes, uma boa conversa resolve, às vezes não é um caso de assédio, só é uma boa conversa, um alinhamento de equipe. Mas, enfim, falar é importante. Tudo que a gente não fala, tudo que a gente não verbaliza, o corpo fala. Né? Então, quando a gente está em algum tipo de sofrimento, alguma coisa que a gente nem sabe o que é, mas quando eu não procuro ajuda, não me desloco desse lugar passivo para um lugar mais ativo, onde eu tento me informar, onde eu tento conversar, o meu corpo, uma hora, vai falar. Né? E aí vão vir os casos de adoecimento. Então, fale, procure ajuda, procure o RH, procure o seu gestor, converse a respeito. E, se realmente for caracterizado que há um assédio, né, peça ajuda até nesse momento, porque se precisa de testemunhas. Né? Então, eu dei outro passo aqui, o que fazer diante? Ajude. Às vezes, você é um colega de trabalho, às vezes, você é um gestor, você está vendo aquela situação, não fique calado diante daquilo. Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu não vou intervir, não quero falar nada, porque as coisas... E, às vezes, pior, eu poderia ter tomado uma atitude antes e ter evitado um transtorno, um processo, qualquer uma coisa maior. Né? Então, é muito importante, ajude. Né? Se você está presenciando, está vendo, chegue junto da pessoa que é assediada. Geralmente, quem está sofrendo, ele está num quadro de maior vulnerabilidade, então precisa de ajuda. É muito importante a gente se colocar nesse papel. E procure ajuda profissional. Bacana saber que a Ceneged tem esse projeto, né? E quem dera que todas as empresas, grandes empresas, tivessem também, porque, como é importante, não é uma questões psicológicas, questões de ordem da saúde mental, elas são muitas vezes banalizadas, são tratadas não da forma devida. A gente acha que são coisas que deixa para lá, pode se levar, depois se resolve. E, às vezes, vai virando uma bola de neve, se tornam coisas bem piores e bem mais graves. Né? E aí é muito importante a gente procurar ajuda a tempo, né? Procurar esse cuidado,
da mesma forma que a gente cuida de outras áreas da nossa vida, né? Como a gente procura dar a questão ergonômica, vai para a academia, procura cuidar do nosso corpo, cuidar da mente, ela é fundamental. Eu repito novamente, nós somos um todo, né? Então a gente precisa focar nesse processo aí de cuidar geral da gente, né? Inclusive da nossa saúde mental. É por isso que a Seneged está aí já na 12ª vez, né, consecutiva, aí como considerada uma das melhores empresas para trabalhar, o prêmio GTPW, né? GPTW, né? Não é à toa, né? Não é à toa, justamente por estar justamente alinhado com todo esse processo de equilíbrio. Inclusive, assim, Alex, é importante a gente destacar essa questão das premiações, porque é óbvio que a premiação em si ela dá uma visibilidade para a empresa. É óbvio que isso é interessante, é importante. Estar fazendo a pesquisa também é uma oportunidade de cada colaborador dizer como é que ele se sente. Mas antes, em si, da premiação, o que a gente precisa é realmente que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. Isso a gente descobriu muito cedo quando a gente iniciou esse negócio. Tá? Quando foi proposto para a gente participarmos da pesquisa de melhores empresas para se trabalhar, o que a gente queria simplesmente era um relatório de como os nossos colaboradores nos viam. E, assim, já na primeira pesquisa, a gente viu um resultado muito positivo. E, se eu posso dizer para você que existe uma fórmula para poder a gente chegar em 18 anos de trabalho, com toda a diversidade econômica que esse país aí enfrenta, e a gente conseguir os resultados que a gente tem, pode ter certeza, foi a proximidade que a gente tem com nossos colaboradores, né? Um agradecimento muito especial a todos eles. Mas a gente precisa estar muito próximo. Com 5.000 colaboradores, hoje tenho eu, o Renato e o Agostinho como diretores. Mas eu preciso que cada um deles confie no trabalho da gente, confie naquilo que a gente diz, da necessidade de cada um buscar seus objetivos pessoais e fazer com que realmente o trabalho ele seja algo positivo para cada um de vocês, porque foi isso que fez a gente crescer. E óbvio que a gente precisa ter essas ferramentas reforçadas com vocês. Nós temos também o Ouvir Você, né, Cristiane, que é uma ferramenta também que você pode fazer uma denúncia, seja ele o que for, né? Mesmo um elogio ou uma crítica com relação a algum evento que a gente realize, esse mesmo que a gente está realizando, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, o Ouvir Você é uma ferramenta também muito importante, que você pode contribuir de forma anônima para o crescimento da empresa. E identificar, fazer com que a gente identifique e enxergue alguma situação inusitada ou que caracterize realmente essa questão do assédio, da qual a direção, talvez pela distância, tenha um pouco... Está aqui. Passa isso para ele. Pronto. Esse apoio e isso que a gente fala, realmente ele precisa ser verdade. A partir do momento que esse elo de ligação que nos uniu durante todos esses anos, ele continue existindo e vocês possam acreditar nisso. O projeto Vigorar, é importante vocês lembrarem, né? O pessoal de Gente e Gestão é que faz a indicação, mas a gente não sabe o que é que vai ser discutido lá. Todos os princípios da relação da psicologia clínica, né? Aí a Renata tem mais propriedade para falar do que eu, o que é discutido lá, o que é falado lá, não é informado para a direção da empresa, nem para nenhum gestor lá. É algo particular daquele colaborador, é algo que ele quer trabalhar, ele precisa desenvolver. Então, faz parte do projeto esse anonimato de informações e de relações também. Okay? Eu queria só complementar a questão do canal Ouvir Você, que realmente o colaborador ele possa se sentir seguro com relação à questão do anonimato. Hoje a Seneged está com o compliance novamente implementado, então todas as tratativas com relação às denúncias são analisadas pelo compliance. O compliance tem esse compromisso com relação à
questão do sigilo da sua denúncia, da forma que a denúncia será tratada de forma interna, todo o cuidado necessário e todos os cumprimentos legais que envolvem a possível denúncia que você, nosso colaborador, venha a fazer no nosso canal, elas são tomadas pelo compliance, então sinta-se seguro, sinta-se à vontade para denunciar. Aquilo que você vê, isso é muito importante, porque, como bem falou o seu Marcos, nós atuamos em 12 estados. Então, fica muito complicado para que a gente possa ter ciência do que está acontecendo nas pontas. Então, é o olhar do nosso colaborador, que está lá no dia a dia, que pode estar nos direcionando para estar nos informando o que é que a Ceneged está fazendo, que pode ser melhorado. Eu não vou nem usar a expressão de errado, mas o que é que nós estamos fazendo hoje que nós podemos fazer de forma aprimorada, de forma melhorada? Então, é você, colaborador, que pode estar nos direcionando nesse sentido. E o canal Ouvir Você, ele é essa ferramenta adequada. Então, sintam-se à vontade para utilizá-lo. Façam isso, certo? Divulguem entre vocês, é algo que a gente já está assumindo novamente o compromisso, junto com a equipe de gestão de pessoas, para que essa divulgação ela consiga ser feita de forma mais intensa e de forma menos espaçada, para que você realmente entenda a importância do canal e você possa estar nos ajudando nessa construção diária de cada vez mais nós possamos ter um ambiente corporativo mais saudável, um ambiente corporativo de trabalho onde você, nosso colaborador, possa se sentir mais acolhido e possa se sentir cada vez mais abraçado por nós que estamos aqui, muitas vezes tão distantes, né? Vamos aproveitar o gancho daqui do Ouvir Você. Nós também tivemos algumas perguntas, vamos ouvir alguns colaboradores que estão aí no Brasil inteiro, algumas dúvidas sobre esse tema de hoje, né? E aí, doutora Renata, que a senhora possa aí responder, vamos colocar um vídeo aí de perguntas, vamos ver quem é que está falando, de onde é. Vamos agora, coloca aí. Sobre o assédio, como é que a gente pode desmistificar a questão do assédio no ambiente de trabalho? Cairon, lá do Rio Grande do Norte. Pergunta boa, né? Isso. Tá. Eu acho que ações preventivas, né? Ações de promoção de saúde dentro do ambiente de trabalho, CIPA, junto com o RH, com os gestores, divulgar, por exemplo, aos canais, aos programas da empresa, se falar a respeito do assédio, cartilhas sobre assédio, ser temas que sejam recorrentes, né? Porque não só informes diários que a empresa traz sobre o trabalho, mas desmistificar, falar o que é assédio, pontuar a respeito, abrir canais de comunicação, rodas de conversa dentro da empresa, né? Trazer as lideranças juntos para eles entenderem o que é o assédio e eles conseguirem também responder às suas equipes. Isso é muito importante, né? Estar junto é muito bacana, porque se a empresa tem canais como compliance, né? Como canais de ouvidoria, isso já ajuda bastante, desmistifica esse tema. Você realmente intensificar a questão de fazer com que o nosso colaborador ele conheça sobre o assunto, ele entenda sobre o assunto e aí ele consiga ser um multiplicador de boas práticas. Eu acredito muito nesse tipo de gestão que é a gestão aplicada pela Ceneged. É você ser o multiplicador de boas práticas, porque você consegue convencer as pessoas não por aquilo que você diz, mas por aquilo que você faz. Então, naquilo que você começa a fazer de forma reiterada, você consegue fazer com que aquela informação, com que aquela boa prática, ela seja disseminada por um grupo ainda maior de pessoas. Eu acredito que o caminho realmente é esse. É isso aí, a congruência entre o falar e o agir. Beleza, vamos ouvir mais pessoas aí que tem perguntas, dúvidas aqui, mais um vídeo aí com a dúvida, vamos ver de onde é que está falando essa pessoa aí, um colaborador Ceneged. Vamos ver aí, vai. O que é considerado assédio no ambiente corporativo? Boa pergunta, né? A gente falou aqui, todo comportamento, seja ele físico, verbal ou até virtual, né? Que causa, que envergonha, que denigre, que traz prejuízos, né? Que traz um mal-estar ao colaborador, e aí a gente reitera aqui que são ações repetidas, né? Ele pode ser configurado como um assédio, né? Onde eu menosprezo você, desvalorizo, envergonho, causo danos, grito com você,
enfim, é muito importante a gente ter esse conhecimento para a gente também não confundir. Isso. Às vezes eu não gosto de uma chefia, ou enfim, acontece algo, e às vezes aquilo não é assédio. Pode ser uma outra coisa, mas não é assédio. Mas assédio são comportamentos que são recorrentes, né? O assediador, geralmente, ele tem um tipo de comportamento que ele é recorrente, ele ocorre, né, no ambiente de trabalho, ele é repetido, né, ele não é único, né, ele vem repetidas vezes, ou seja, com uma pessoa ou com um grupo mesmo, né? E, às vezes, voltando a dizer também que, às vezes, não é só uma questão de liderança, pode ser de um colaborador com o outro, ou mesmo de uma equipe com o seu gestor, né, que também pode ser caracterizado como um assédio. Vamos aqui, tem mais perguntas? Temos aqui? Isso, mais dúvidas aí, nossos colaboradores aí, espalhados por todo o Brasil. Vamos ver de onde é que vai vir essa pergunta agora. Sobre o ponto de vista hierárquico, como o assédio pode ocorrer? Sobre o ponto de vista hierárquico, relações de poder, elas são relações complicadas, né? Porque, às vezes, eu estou numa posição de poder, então, é aí que eu tenho que ter mais cuidado, mais atenção, quando eu tenho pessoas que estão ali trabalhando comigo, onde eu sou responsável por essas pessoas. Então, o assédio moral, ou assédio sexual, ou o stalking, enfim, ele pode vir dessa relação de poder mesmo, dessa relação hierárquica. Eu estou num cargo de poder, onde eu entendo que eu exerço domínio sobre o outro, e eu usar dessa situação para manipular, para envergonhar, para menosprezar, para causar dano, seja danos físicos, emocionais, enfim, ou até mesmo danos no trabalho ao outro, né? Ok, vamos ver. Quer falar alguma coisa sobre isso? Tem mais uma pergunta? Quer complementar? Ok. As perguntas aqui, vamos ver de onde é que vem essa pergunta. Estamos aqui, nossa Cipatma 2023. Olha só. Operacional Santarém. Estou com a pergunta de hoje, quais seriam as principais consequências do assédio? Quais as principais consequências do assédio? Um abraço aí para todos em Santarém, no Pará. Um grande abraço. Repercussões de todos os níveis, como a gente viu, e aí a gente vê assim, as principais consequências: perda da produtividade, desmotivação no ambiente de trabalho, aquele trabalhador ele não tem mais, perda de concentração no ambiente de trabalho, casos de atestados, até de afastamento pelo INSS, em casos mais graves, processos para a empresa. Nós temos mais uma pergunta, dá tempo de colocar só mais uma? Só fazer um adendo aqui, né? A gente estava falando sobre a questão do poder, né? E nós estamos planejando já o nosso PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, e já fizemos algumas vezes, né? E a gente vai reforçar essa questão desse tema com as lideranças. Show. Né? Para poder realmente a gente entender, justamente responder essas perguntas aí, e eles possam entender essa relação, esses feedbacks que são dados, para que possa se evitar esse tipo de situação. Esse time energético é um negócio incrível, rapaz. Vamos ver aí. Agora, tem uma última pessoa, só mais uma pergunta. Tá bom que o nosso tempo, eu sei que o assunto é amplo, tá muito gostoso esse bate-papo aqui, mas vamos ver. Quais os prejuízos mais comuns relacionados à saúde do empregado quando sofre o assédio? Quais os prejuízos mais comuns na saúde do empregado? Acho que a resposta vai ser muito parecida, né, com a outra. Isso. Mas falta de concentração, insônia, perda de produtividade. Aquele trabalhador ele não vai conseguir mais produzir, ele não vai conseguir mais estar bem para estar naquele ambiente. Atestados médicos, afastamentos. Então, há uma gama de prejuízos aí que são vindos do assédio, né? E que a empresa precisa ficar muito atenta, porque não perde só o funcionário, perde a equipe, perde a empresa. Que legal. Rico demais esse bate-papo, esse nosso debate, esse talk show aqui, falando sobre um assunto que é tão importante ser falado, né? E que bom que muitas dúvidas que vieram surgindo e a resposta está aí na ponta da língua, e assim uma característica aí da Seneged, que tem um foco muito grande nas pessoas, e desde a oportunidade que tive de conhecer um pouco dessa empresa, me identifiquei, porque justamente por isso, que eu acho que esse é o grande combustível aí de transformação, por isso que estão aí há 18 anos crescendo e fazendo sucesso. Isso é muito legal. O nosso tempo, infelizmente, a gente poderia passar aqui um tempão falando sobre isso, né? Mas, enfim, queria falar com você, Marcos André, para suas considerações aí sobre este evento de hoje, que foi importante, que significou, sua mensagem aí final nesse dia. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui a presença da Renata, né? Eu não conhecia, mas assim, foi brilhantemente aí feita a palestra, eu acho que de um tema bem pungente, necessário, né? E que a gente realmente precisa ter toda uma atenção
né? E é uma compreensão também com relação a isso. Queria só fazer um adendo aqui com relação à palavra compliance, porque hoje em dia todo mundo fala de compliance. Até meu irmão, que estuda inglês, ele disse: Marcos, eu botei aqui no Google Tradutor, não entendi o que isso significa. E muita gente não sabe, né? Mas compliance, assim, se você for dizer numa tradução livre, né, é fazer a coisa certa. Então, todas as empresas hoje, por incrível que pareça, até parece óbvio, mas estão sendo colocadas para se fazer a coisa certa. Mas para fazer a coisa certa, a gente precisa estudar, analisar, colocar uma lupa gigante para saber se tudo aquilo que a gente faz está dentro da legislação, dentro da boa convivência, do tratamento de dignidade com todas as pessoas, enfim, compliance é tudo isso, né? Então, é isso que a Seneged tenta pregar e em todas as suas relações e em todo o seu trabalho, né? Em todos esses 12 estados que a gente atua junto com as nossas concessionárias, nossos clientes, e que só vamos conseguir atingir se cada um dos colaboradores que estão aqui nos ouvindo possam se conscientizar, entender um pouco a necessidade disso e nos ajudar nesse resultado. Tá? Obrigado, gente. Cristiane, suas considerações. Cristiane Barroso. Eu queria agradecer mais uma vez a minha amiga Renata, que prontamente aceitou o nosso convite para brilhantar essa palestra sobre esse assunto. E, novamente, reforçar para você, nosso colaborador, que tudo isso que nós fizemos e que nós estamos fazendo e que ainda faremos é por você, para que nós possamos ainda mais galgar caminhos de mais sucesso, para que você consiga realmente vislumbrar no seu dia a dia o quanto a Seneged se preocupa com você, o quanto a Seneged está preocupada com o seu bem-estar, com a sua segurança no trabalho, com as questões de saúde, com as questões de meio ambiente. Então, é todo um conjunto. A Seneged, hoje, ela realmente chegou onde ela chegou e ela está ocupando os espaços que ela ocupa, porque a Seneged se preocupa com o todo. E o todo não seria diferente se nós não incluíssemos vocês. Então, tudo isso que nós fizemos foi justamente para que vocês pudessem entender melhor sobre esse assunto tão importante, tão na mídia, para poder relembrar a questão do canal Ouvir Você, para a questão do projeto Vigorar, para que vocês possam se inteirar. Os GPs de cada um dos estados estão aí. Nós temos um time gigantesco, né, na figura do Wilkerson como gerente, de todos esses GPs espalhados em cada uma das nossas filiais. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer situação fora de um contexto, procurem os GPs das filiais. Falem com um dos profissionais que aí estão, que eles conseguirão direcionar para vocês para qualquer um dos melhores cenários, vamos dizer dessa forma. Show. Renata Holanda Bessa. Agora fala o nome quase todo, né? Quase. Muito obrigado, tá, por ter compartilhado tanta experiência, tanto conhecimento aqui para a gente. É muito importante. Falamos hoje sobre esse tema que é muito importante, que é o tipo de assédio e sua repercussão no ambiente do trabalho. Muito obrigado. Suas considerações finais. Eu já falei bastante, já passou do tempo, né? Mas eu queria muito agradecer a Cris, amiga de longa data, agradecer por essa oportunidade, dizer que eu fico encantada com tudo que eu ouvi também aqui da Seneged, né? Que bom que vocês têm todo esse amparo, né, como empresa, e procurem, né, divulguem, falem, porque isso é muito importante. Eu sou muito grata por estar trazendo esse tema, que é um tema tão atual, tão relevante, que muitas vezes a gente recebe esse tema na clínica, né? E a gente vê o quanto isso é sofrido e o quanto isso precisa ser trabalhado, né? É isso muito aí. Obrigada. Obrigado a vocês. Você que está aí do outro lado, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? É a Cipatma 2023 da Seneged, Energia Positiva. E é o que está aqui, ó, que eu vou ler para vocês, ó. Sou Cipatma 2023. Obrigado pela presença. Seguimos juntos pelo nosso cuidado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau.